Então, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença aqui no nosso primeiro debate de professores Rap Pharma. Esse é um momento histórico para mim, porque essa ideia surgiu de repente, conversando com a Patrícia. Que tal a gente juntar os 6 professores da Rap Pharma para fazer uma avaliação do que foi o ano passado com relação ao mercado farmacêutico e colocar a nossa visão a respeito do que vem por aí nesse ano que está começando, um ano que já tem alguns desafios pela frente, principalmente uma segunda onda do Covid, que a gente pensava que o problema estava resolvido no final do ano passado, e a gente vê novembro, dezembro e janeiro uma curva ascendente praticamente no mundo inteiro, com grandes restrições na Europa, Estados Unidos numa confusão tremenda, numa transição presidencial bastante complicada, e aqui essa questão da vacina, né? Quando vai entrar a vacina, quando não vai entrar, quem vai ser a primeira autoridade governamental a tomar a vacina, que não se sabe ainda até hoje. Essa é uma discussão boa também, quem vai colocar o bracinho lá para poder ser o primeiro, a primeira autoridade nacional a ser visitada. Mas, tirando isso, então, a minha parte que me cabe é falar um pouco do mercado, qual vai ser a estrutura para a gente conversar hoje. Como é um debate, o tempo de cada palestrante está limitado a 5 minutos. Os temas também eu vou introduzindo conforme a programação que eu já enviei para eles. Vou pedir para a plateia fazer perguntas por escrito, porque a partir daí eu vou administrando e selecionando quem vai falar. É claro que durante a exposição do palestrante, conforme o tema, se tiver uma identificação maior, quiser perguntar, pode se dirigir direto ao palestrante, sempre escrevendo para mim no privado pelo chat, para eu poder administrar com mais facilidade, e assim a gente vai conduzir esse encontro, que eu espero que seja bastante participativo. Começando, então, a falar um pouco sobre o mercado farmacêutico em 2020, o que aconteceu, né? Aconteceu que, no meio de uma pandemia global, onde praticamente todos os mercados foram duramente afetados, o mercado farmacêutico cresceu. Cresceu em vendas no canal farmácia, chamado retail, cresceu também no canal hospitalar non-retail. E cresceu quanto, né? No mercado total, cresceu em valores 12%, eu falei 11% no vídeo, mas depois recebi uma informação mais atualizada do Close-Up. Indicou 12% em valores e 7,8% em unidades. Um crescimento praticamente igual ao do ano passado, que não teve quarentena. Então, como é que o mercado, no meio de uma situação bastante complicada, como é que o mercado farmacêutico cresceu? E aí, o que se observou, né? O crescimento foi desigual comparado aos anos anteriores. Cresceu mais em classes terapêuticas, como o sistema nervoso central, e terapias crônicas, como diabetes, hipertensão. E por quê? Primeiro, porque as pessoas ficaram muito perturbadas, então, produtos para o sistema nervoso central, elas vêm com ansiolítico, todos os benzodiazepínicos, antidepressivos, para o pessoal poder se acalmar um pouco, né? E também a questão das doenças crônicas, porque o povo resolveu se cuidar melhor. E, a partir daí, aquele diabetes mal controlada começou a ficar melhor controlada, é a mesma coisa na hipertensão. O resultado é que houve um movimento também de genéricos um pouco acima do normal do ano anterior, e no varejo, acho que houve também uma grande movimentação, porque pela primeira vez as redes perdem espaço de mercado para dar lugar às independentes. De repente, a farmácia do seu Zezinho, ali na esquina, começa a ter uma relevância muito grande, primeiro porque o shopping ficou fechado, meses até, e aí onde as redes estavam super bem localizadas, agora a loja enorme, né, com 20, 30 funcionários, ficou fechada, e a farmácia do seu Zezinho na esquina, com ele mais 2, ele mais 3, 5 no máximo, conseguiu ficar aberta e a pessoa saía do seu prédio, andava menos de um quarteirão e já estava no... Tem gente abrindo a apresentação aqui? É isso? É isso mesmo? Quem abriu a apresentação aqui? Obrigados a apresentar, antes da produção, uma declaração... obrigado. Obrigado por não abrir a apresentação. E, a partir daí, então, o mercado começa a se movimentar no varejo com relação à farmácia da esquina, em detrimento às redes. Então, essas foram as principais alterações no mercado do ano passado. E tem os produtos de moda também, né?
como produtos de Covid, né? Começou com a hidroxicloroquina, sendo que a cloroquina não é comercializada, né? Só produzida pelo Exército. Então, o primeiro deles foi a hidroxicloroquina, né? Que deu um boom de vendas, seguido da nitazoxanida, a Anita, o produto que eu fui gerente de produtos praticamente no lançamento. Depois vem zinco, aí vem mais... Ivermectina. Ivermectina, que mudou a história do laboratório, que tinha um único genérico naquele momento. E depois zinco, né? E aí passou a moda, né? Passou a moda, ninguém falou mais nisso. Bom, então sobre o mercado era isso que eu queria falar. Se alguém tiver alguma pergunta, encaminha pelo chat, que aí eu vou depois dar uma olhada com calma, mas eu quero já introduzir o nosso próximo palestrante, que é o Mauro Pakanovski. Conheço o Mauro há mais de 30 anos, porque trabalhamos juntos na Merck, e quando eu entrei ele já estava lá. Mauro conhece muita coisa do mercado farmacêutico, conhece varejo também, como poucos, e vai comentar agora a sua visão sobre inovação. Ô, Mauro, o ano passado foi um ano de inovação para a indústria farmacêutica? Você tem 5 minutos. Quando faltar 30 segundos, eu vou falar, falta 30. Vai. Olha, é bem interessante esse tema, porque, na realidade, para alguns sim, para outros não. Tanto que muitos laboratórios ficaram bem para trás porque não conseguiram se adaptar. Então, quando a gente fala de inovação, parece que isso é um negócio novo. Não, isso é um negócio da pré-história, né? Quando a gente começou a fazer fogo, isso era inovação. Quando a gente começou a sair de um estado para o outro, já começou a inovação. Então, na realidade, alguns conseguem se adaptar muito rápido e outros não. Eu tenho uma pesquisa da revista Fortune 500, que é uma revista muito tradicional e muito importante na área de business e negócio, que diz o seguinte, ela indica que em 10 anos, 40% das empresas listadas no ranking das 500 maiores não existirão mais por falta de adaptabilidade. Então, inovação é um processo de adaptabilidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que é o seguinte, as empresas precisam adaptar ao novo, mas para isso, ela precisa ter coragem, ousadia, pesquisa, integração, uma liderança forte e investimento forte em humanos e em financeiros. Então, isso é que faz com que qualquer indústria possa realmente inovar, né? A inovação, por exemplo, ela pode estar no medicamento quando você muda uma propriedade do composto químico, quando você muda uma estrutura molecular. Então, isso é uma inovação. Agora, a inovação não está só no marketing e nem está só no produto também. Eu vou dar 2 exemplos para vocês claros. Na área, por exemplo, quando você tem uma empresa, tem a área jurídica. A área jurídica, ela faz um estudo que depois o marketing aproveita. E ela pode trabalhar de 2 formas. Tem um negócio chamado blocking. O que é blocking? Blocking é como você adquire uma patente simplesmente para não deixar o concorrente comprar essa patente. Você adquire a patente, mas na realidade você não lança produto. Você fica com o produto guardado para um eventual lançamento ou mesmo nunca lançar. Isso é uma estratégia chamada blocking, ou seja, você bloqueia o concorrente. Uma outra estratégia que o jurídico conhece e passa para o marketing chama-se facing. O que é o facing? O facing é quando você olha no INPI, por exemplo, no INPI o INPI é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e Industrial, você vê lá uma série de patentes que estão lá, mas não estão sendo utilizadas. Então, se você começa a estudar e ver que uma daquelas patentes pode ser importante para o concorrente, você vai e requisita essa patente e também não usa essa patente. Então, vamos dizer, são 2 aspectos de inovação muito importantes, porque é uma inovação voltada para você bloquear o concorrente, como é de medicamento, quando você muda uma estrutura molecular ou um composto químico daquele medicamento. Isso chama-se inovação. E ela pode ser tanto radical, ou seja, completamente nova, inteiramente nova, ou simplesmente incremental. Quando você faz pequenas modificações, por exemplo, você pega um produto que seja um shampoo, por exemplo, e você muda o bico dosador, você muda a tampa, você muda de vidro para plástico. Isso chama-se mais incremental. Então, a inovação, e agora o que aconteceu, por exemplo, telemedicina é uma inovação.
apesar de que a legislação brasileira ela é muito rígida. Então, não é fácil você inovar na indústria farmacêutica. Por quê? Porque você tem que estudar muito a legislação para saber se é viável ou não você poder modificar determinados padrões, determinados conceitos, determinadas fórmulas, porque é muito rígido o processo. E outra coisa que a inovação traz é um compartilhamento de ideias e de projetos. Né? Então, você tem que ter uma empresa onde todos podem compartilhar ideias e projetos para que ela possa, algum dia, ser chamada de uma empresa inovadora. Na realidade, a empresa inovadora, ela começa de cima. Se o presidente é inovador, a empresa tem muito mais facilidade de inovar. Se a empresa é mais conservadora, ela tem muito mais dificuldades em inovar. Por quê? Porque ela é muito pesada, ela se mantém dentro de um parâmetro que ela acredita seja o melhor. Então, ela não ousa, ela não muda, ela não cria. E outra coisa importante, 30, Mauro. a incerteza da inovação, muitas vezes, ela segura a indústria. Por quê? É risco. Toda inovação tem um risco. Seja o risco do investimento financeiro, seja o risco de tempo, né? Seja o risco de perder liderança, perder participação de mercado. Então, existe muita incerteza quando você vai inovar. Então, por isso, muitas empresas seguram muito o mercado. E nós vimos na pandemia que algumas poucas realmente foram ágeis na mudança, mudaram rapidamente, e outras não. Eu vou dar um exemplo para vocês. A classe médica relutou violentamente e continua relutando para aceitar a telemedicina. Tem algumas categorias que ainda resistem demais a aceitar a telemedicina e outras não. E a mesma coisa é a visita de um propagandista online. Tem Mauro, muitos médicos que ainda resistem ao processo e outros Mauro, não. conclui, Então, por isso é um favor. processo que tem que ser trabalhado. Valeu, obrigado. Maravilha. Se alguém tiver pergunta para o Mauro, encaminha pelo chat, que depois eu retorno para ele. Mas agora vamos conhecer Camila Abreu. Camila, tive a oportunidade de conhecer ela há mais ou menos 16 anos. Ela era uma estagiária do laboratório que a gente trabalhou. Como o tempo passa e é uma excelente profissional, desenvolveu carreira, hoje está em São Paulo, num laboratório enorme, coordenando uma área de pesquisa clínica, e é justamente o tema que ela vai abordar a partir de agora. Camila, pesquisa clínica, o que você pode falar para a gente do que aconteceu e do que vai acontecer com relação a medicamentos e vacinas? Oi, Andréia, bom, obrigada pelo convite, boa noite a todos. Então, acho que nunca se falou tanto em pesquisa clínica como no último ano, em virtude da pandemia, né? A rápida disseminação do vírus, a alta taxa de mortalidade fez que o mundo inteiro, né, pesquisadores, indústrias farmacêuticas, organizações de pesquisa, né, voltasse para a criação de uma vacina, né, desenvolvimento acelerado de uma vacina contra o vírus ou um medicamento, né, que pudesse tratar os pacientes com essa doença. Então, se desencadeou muita pesquisa, e aí a mídia começou a divulgar bastantes estudos, né, de fase 1, fase 2, fase 3, eu acho que se não todos, quase todos ouviram falar, né, nesses termos aqui desde o último ano, né, durante a pandemia. E o que significa isso, né? Essas fases, esses estudos, eles fazem parte de um processo de desenvolvimento de medicamentos ou vacinas que percorre realmente um longo caminho, né, e exige tempo, investimento e colaboração de muitas pessoas. E aí, em suma, esse desenvolvimento de medicamentos, de vacinas, a gente pode dividir em 3 etapas, né, que é a descoberta, que é o entendimento do... Primeiro, você tem que entender o patógeno, entender a doença, como que ela funciona. E quando foi feita a vacina, o desenvolvimento da vacina, a primeira coisa que avaliaram, como é o sequenciamento genético desse vírus, né? Como que se ele replica, como que ele age no organismo, a gente tem que entender esse patógeno. Para quê? Para poder... verificar, né, no caso de medicamentos, moléculas promissoras candidatas para o tratamento, ou, em caso de vacina, desenvolver tecnologias, né, potenciais vacinas para a prevenção da doença. Depois dessa fase vem
a parte de ensaios pré-clínicos ou ensaios não clínicos, né, que são os estudos feitos em laboratórios, estudos in vitro em animais, para verificar a segurança, a toxicidade desses produtos, né, candidatos, e assim como avaliações farmacocinéticas, farmacodinâmicas, ou seja, a gente avalia toxicidade aguda, toxicidade de dose repetida, genotoxicidade, carcinogenotoxicidade, enfim, diversos estudos relacionados a esse tema. E com relação aos animais, né, são feitos testes em espécies roedoras, como o camundongo, e ratos e não roedores, por exemplo, cachorro, macacos. E nessa fase, muitos produtos já não se mostram seguros, então não continuam, né, o processo de desenvolvimento, mas aqueles que continuam vão para a última fase, que são os ensaios clínicos, que a gente está ouvindo bastante, né, principalmente agora, com as vacinas. Foi publicado o estudo de fase 3, foi encaminhado os resultados do estudo de fase 3, né? Então, isso faz parte dos estudos clínicos, que são os estudos conduzidos em seres humanos, que são divididos em 3 fases, né? Fase 1, fase 2 e fase 3, para depois o registro, depois ainda tem a fase 4, que contempla a fase 1, então, no número... um estudo realizado com um número pequeno de participantes para avaliar principalmente segurança, né, daquele produto, daquele medicamento. Também é visto farmacocinética, que é o processo de absorção, distribuição, metabolização e excreção, por exemplo, de um medicamento. Depois vem a fase 2, né, onde é realizado um estudo com o número de participantes que já têm a doença-alvo, por exemplo, para avaliar também segurança, mas também eficácia, dose e resposta, qual é a melhor dose, né, para seguir para a próxima fase. E depois a fase 3, que é o que a gente tanto ouve, né, que são estudos confirmatórios para realmente avaliar a eficácia e segurança desses produtos numa quantidade maior de participantes. E a partir daí do fase 3, o produto, né, dando tudo certo, avaliando que ele é seguro e eficaz, submete toda essa informação, toda essa documentação junto com outros documentos, né, para registro. Então, no nosso caso, no Brasil, a Anvisa ela é responsável, né, a agência regulatória brasileira responsável pela análise e registro desses produtos. E eles continuam ainda podendo ser estudados, né, quando estão no mercado, que são os estudos de fase 4. Então, onde a gente avalia a efetividade desses produtos no mundo real, porque quando a gente faz um estudo clínico, as amostras, essa população é bastante restrita, limitada a diversos critérios, porque o resultado tem que ser somente impactado pelo produto, não pode ser impactado por outra doença, outras comorbidades. Então, esse processo, ele é... Acabou? 30 esse processo, ele é... Tá bom, esse processo, ele é bastante longo, mas é necessário. A Anvisa é uma agência muito conhecida mundialmente, apesar de ser uma agência nova, criada em 99. Todo esse processo da pandemia, dos estudos, estão sendo tratados com muita transparência e com acesso público. Então, eu posso falar depois um pouquinho mais sobre isso ao longo da discussão. E eu acho que o futuro é esse. O futuro realmente é continuar com relação à pandemia, continuando os estudos, não vai parar, tem muita pesquisa em andamento. E não só com relação à Covid, mas também a gente tem as outras doenças, né? A gente também não pode esquecer. Então, realmente um mercado bastante aquecido da pesquisa clínica, e principalmente agora com a pandemia. Ok, obrigado, Camila. Muito interessante. E a nossa próxima palestrante é a Tatiele, que ela tem um currículo espetacular na área hospitalar, mas também já passou por farmacêuticas, conhece produtos como ninguém, especialmente aqueles que de alta complexidade, inclusive. Então, ela tem uma expertise bastante interessante que vai compartilhar a partir de agora, sempre em 5 minutos. Tatiele Mendonça, como é que você avalia o setor hospitalar no meio da pandemia, com hospitais de campanha, com o médico aprendendo a ser intensivista da noite para o dia? O que aconteceu no setor e qual é a sua visão para esse ano? Exatamente. Bom, como você sabe que eu falo bem pouco, hoje eu estou com o cronômetro aqui também, tá? Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Olhando de dentro da indústria farmacêutica para esse mundo
hospitalar, o qual eu vivo dentro da área de treinamento, muito semelhante à minha colega Débora também, que trabalha com treinamento. E aí, para trazer algumas coisas novas para vocês, eu fui conversar com médicos de várias especialidades e presidente do Hospital Albert Einstein, aqui de São Paulo, para trazer algumas coisas aqui para esse debate. E como vocês viram, foi um boom, né? O ano passado, a área hospitalar. Então, empregos aumentaram absurdamente, né, em todas as funções da área hospitalar. Hospitais de campanha começaram a ser abertos, porque no primeiro momento eles subestimaram a potência, né, da pandemia, não se prepararam adequadamente e, de repente, começaram os hospitais a lotar, de certa forma, que eles precisaram abrir hospitais de campanha. Então, a área hospitalar aumentou muito, propriamente dita, e também para o mundo farmacêutico, porque esses hospitais passaram a comprar mais, demandar mais medicamentos, insumos, equipamentos médicos, como respiradores, por exemplo. Teve empresas, e eu conversei com colegas de empresas de respiradores, teve empresas que fechou o estoque e acabou, e não conseguiram mais produzir, entregaram tudo, e todo mundo viu o desespero das pessoas querendo né, adquirir respiradores para atender às demandas dos hospitais. Então, a área da saúde aumentou muito a demanda de emprego. O Mauro citou brevemente, e aí aqui eu coloco a telemedicina, conversando com os médicos. Como vocês talvez saibam, o Conselho Federal de Medicina é bastante fechado, não autorizava visitas remotas. Psicologia já trabalhava num modelo remoto, mas medicina não. No máximo, existia, por exemplo, aqui no Einstein, a telemedicina, mas para eles se conectarem com hospitais à distância e fazerem cirurgias ao vivo e compartilharem com os próprios médicos. Então, era para educação médica e não para atendimento de paciente. E hoje os médicos tiveram que se readequar. Então, no primeiro momento, os médicos perderam um pouco, sim, de pacientes, aqueles médicos que eram mais conservadores em consultórios. E conforme o Conselho Federal de Medicina abriu, eles começaram a expandir através das ferramentas online para a telemedicina, e que é um caminho sem volta, embora não esteja ainda determinado pelo Conselho Federal de Medicina, mas discutindo com eles aí na última semana, eles acreditam que, mesmo que o Conselho queira retroagir, a classe médica vai pressionar para manter, porque viram a efetividade e a procura, né? O André também falou do quanto as pessoas procuraram as redes de saúde. Então, no primeiro momento, as doenças agudas iam muito para o hospital, porque a pessoa está passando muito mal, e as doenças crônicas, as pessoas se esconderam em casa, porque viram que tinham comorbidades que poderiam pegar o vírus. Então, a gente teve casos de pessoas, e eu vejo isso muito no mundo da oncologia ao qual eu vivo, pessoas que em tratamento oncológico deixaram de ir até a Secretaria de Saúde buscar medicação por medo de pegar o vírus, por estarem com a imunidade baixa. E aí, ao longo da pandemia, as coisas foram se acalmando e eles foram vendo que, se eles não tratassem a doença de base, seria muito pior. Então, todas as pessoas passaram a se preocupar mais com a sua saúde. Psicologia, psiquiatria, essas duas áreas explodiram. Eu conversei com um psiquiatra semana passada, ele falou: Tatiele, eu não tenho mais horários no consultório, o hospital, absurdo a demanda de pessoas que estão ansiosas, depressivas. Então, o mercado hospitalar, ele estourou em todos os sentidos, não só para os hospitais, que tiveram que se preparar, mas para nós, da indústria farmacêutica, que também passamos a atender mais hospitais, mais insumos, mais equipamentos, e isso tudo é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta, e discutindo recente com o presidente do Einstein, ele traz essa visão de que tem o lado, claro, muito ruim da pandemia, mas que isso também abriu a cabeça dos médicos, do Conselho Federal, de que precisa também na medicina inovar e que eles precisam estar preparados para essas grandes pandemias. Eles viram o quanto não estavam e achavam que estavam. Então, eu acho que foi uma oportunidade muito grande, tanto para os profissionais de saúde que trabalham dentro dos hospitais, quanto para nós da indústria farmacêutica, que as coisas expandiram absurdamente também. No meu aqui já pitou. Então, gente,
Eu acho que para a área hospitalar é um caminho sem volta, aumentou muito a demanda, as pessoas estão se preocupando mais em se cuidar, em tratar suas doenças crônicas, porque viram que uma doença viral, né, fez esse estrago gigantesco no mundo. Então, eles passaram a se cuidar mais e a procurar mais o médico, e muitos deles por telemedicina. Então, a demanda de telemedicina aumentou absurdamente. Eu não trouxe os dados aqui, mas posso compartilhar depois com vocês. Principalmente porque os médicos, agora as pessoas sentem uma dor no dedo, já pensam, ai meu Deus, será que estou com Covid? E já faz contato com algum médico. E as operadoras de saúde abriram esses canais de telemedicina, que facilitou muito. E aí agora o paciente que paga, por exemplo, um plano de saúde, ele quer usar o benefício. Ele fala, vou ligar lá e vou ser atendido, nem que eu tenha dor no dedo, e ele vai lá e é atendido. É Valeu. isso. Obrigado, Tatiane. Excelente, gostei do teu cronômetro aí. Bom, a nossa próxima palestrante é a Débora Maran. Eu conheço a Débora também há mais de 20 anos. Acompanhei a carreira dela, uma carreira muito legal. Quem fizer o curso depois vai conhecer com mais detalhes, porque agora o tema dela é visitação médica. E eu, no setor farmacêutico há tanto tempo, da época ainda que o GD ficava atrás da árvore para saber se o rep estava visitando o médico, ou se estava na praia, se estava no cinema, se estava namorando no motel, mudou completamente o escopo de atuação desse representante. E a Débora vai comentar em 5 minutos qual foi a transformação na visitação médica. Débora, vai lá. Oi, pessoal, tudo bom? Satisfação estar aqui, obrigada, André, pelo convite. Hoje eu atuo na área de treinamento, é bom ver os colegas aqui também, tem um colega da mesma empresa, está aqui na sala, o Roberto, falar um pouquinho sobre essa mudança, né? O que foi até 2020, desde o período que eu estou da indústria, e já tem aí um pouquinho, só tem 27 anos, o que mudou de um ano para o outro? A visita médica, para quem não faz parte dessa rotina, ela exige muito do representante, ela exige desse profissional que ele domine o assunto que ele vai promover para o médico. Ele vai levar benefícios, ele vai levar informações, atualização. Muitos médicos são atualizados, tomam conhecimento das novidades através do propagandista, através do representante. Então, o representante ele precisa estar o quê? Muito bem informado para chegar até o médico e fazer essa promoção. Quem organiza isso? Quem é que capacita esse propagandista? A área de treinamento. E essa visita, ela, até março de 2020, ela era feita presencialmente. Ela era feita com agendamento, os dias e horários em que o médico atendia, e o representante, munido de literaturas, materiais, amostras, ele se dirigia e fazia uma média aí de laboratório, 12, 15 visitas presenciais. Congressos, os hotéis, era um movimento de viagens, o representante acompanha tudo isso, ele precisa acompanhar aquele médico que é um grande prescritor da categoria dele. E aí, tudo isso teve que mudar da noite para o dia. E esse representante, né, no momento em que ele entra para a indústria, existe um curso chamado Curso de Novos. E esse curso, visita presencial, curso presencial, tudo presencial, até o momento em que vem a pandemia e tudo passou para o digital. Então, eu saí do presencial para o virtual. E o que eu estou na indústria, e muitos já foram através de aplicativos, através de plataformas virtuais, em que é possível falar, ver, ser visto, apresentar um material promocional. Então, aquele tempo da visita pessoal, presencial, que o propagandista tinha para toda uma literatura, todo o material, isso mudou. Travou? Está travando.
Tá travando. Opa! Mas vai. Vamos ver. Então, vai. Já roteei. Então vai. Vamos embora. Hoje, esse propagandista ele recebe a capacitação virtual e virtual pelo Débora, está travando. Agora travou de vez. Espera aí. Então, olha só. Débora, está travando. Agora travou de vez. Então, olha só. Deixa eu passar adiante, ver se a tua conexão restabelece melhor aí. Depois eu volto para você para concluir, tá bom? Mas ficou de um jeito que não dava para entender nada. Quando estava travando, dava para ouvir, mas aí travou geral, ficou difícil. Então, vou passar para a Patrícia. Patrícia Dias. Eu conheço a Patrícia já há 8 anos. E a Patrícia entrou no curso para cobrir uma lacuna que, para mim, era muito complicada, que era falar de recursos humanos, porque não é a minha área é marketing farmacêutico. Então, a Patrícia sabe tudo sobre recrutamento, seleção, treinamento, e vai comentar como é que foi 2020, mas principalmente as perspectivas para 2021 com relação a empregos nos laboratórios. Vamos lá, Patrícia. Olá, pessoal, boa noite a todos. Quero agradecer, né, por essa oportunidade de estar junto aí com a equipe, junto com vocês, ex-alunos, alunos, futuros alunos, enfim, pessoas aí interessadas. Quando me perguntarem em 2022 qual foi o seu maior desafio em 2021, certamente vou responder que é falar 5 minutos sobre processos seletivos, né? Com tanta coisa para falar. Mas vamos lá, pessoal. Eu queria muito falar para vocês assim sobre algo que quem aí está como eu falo, né, no mercado de procurar uma oportunidade, uma colocação, vocês devem estar se deparando muito com alguns assuntos, como, por exemplo, análise de perfil comportamental, né, testes, né, para traçar aí personalidade. Então, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque cada vez mais o que a gente observa é que as empresas, né, elas estão buscando, lógico, pessoas que têm as competências, que têm as habilidades técnicas, né, que a gente chama aí de hard skills. Então, por exemplo, eu tenho uma vaga, preciso de uma pessoa que saiba inglês. Então, é fácil, batendo papo, a gente vai perceber se a pessoa realmente ela sabe inglês. Mas existe aí o que a gente chama de soft skills, que são o quê? São justamente as aptidões, as habilidades comportamentais. Então, o que a gente percebe, principalmente hoje, por exemplo, num processo de propagandista médico, no processo aí da força de vendas, é que as empresas estão buscando muito conhecer o candidato, né? Principalmente no que diz respeito à parte comportamental. Então, por exemplo, às vezes tem candidato num processo seletivo que a gente observa muito bem, ele vai ser um bom representante, só que existe várias etapas, e nestas etapas a gente vai precisar perceber se ele tem realmente as características que a gente precisa para a vaga. Então, às vezes, a pessoa ela se atrapalha no processo seletivo. A gente percebe que vai ser um bom representante, vai ter ali um ótimo desempenho lá com o médico, por exemplo, porém, ele traz consigo alguns elementos, algumas questões emocionais que vai acabar atrapalhando e tirando a vaga desse candidato. Então, hoje, a Rep Pharma, ela faz o quê? Hoje, quando o aluno ele faz o curso da Rep Pharma, ele tem todo o aparato, ele tem um respaldo. Por quê? Quanto mais o candidato ele entender o que vai acontecer no processo seletivo, quanto mais ele entender quais são as etapas, o que eles querem enxergar no candidato, o que eles querem ouvir de você, o que eles querem conhecer de você, mais tranquilo, mais sereno você vai chegar lá no processo seletivo. O que deixa, geralmente, os candidatos mais nervosos é o quê? Meu Deus, o que eles vão perguntar para mim? Aliás, o que eles vão querer ouvir de mim? Como é que eu vou sentar? Como é que eu vou olhar? Como é que eu vou responder? Então, hoje, a gente tem uma preocupação muito grande em trazer esse conhecimento de forma muito, muito abrangente, porque vai fazer com que você chegue mais tranquilo lá no momento do processo.
Um outro detalhe tem a ver com a questão, como eu havia dito, emocional. Às vezes a ansiedade, às vezes a insegurança, a sensação de desconforto atrapalha muito vocês. Uma outra coisa aqui é o entendimento sobre as principais perguntas que eles fazem. Vamos pensar assim, olha só, eu não conheço, eu nunca vi você na vida. Eu tenho um currículo seu. O currículo tem que ser a tua história contada de uma forma atraente, de uma forma que a gente pegue o currículo e a gente sinta vontade de ler o currículo até o final. Então, ele tem que ser muito bem escrito para que eu sinta vontade de chamar você para te conhecer. E aí vem o entendimento, como eu havia comentado, das principais perguntas que eles fazem. E, às vezes, pessoal, tem um detalhe muito interessante, que é o seguinte: o candidato não entender exatamente o que vai responder na pergunta. Então, tem candidatos que, às vezes, são muito prolixos, ou seja, falam demais, e não falam nada. Tem candidatos que são objetivos demais da conta, a gente faz uma pergunta que eu já... Aí, já respondeu? Por quê? Ele está tão nervoso que ele acaba respondendo rápido. Então, entender quais são as principais perguntas, quais são as etapas, entender sobre esses testes que hoje eles fazem, que são testes online, para verificar aí como que vai ser a sua reação, como que você vai se comportar mediante, né, algumas situações que você pode passar. Isso tudo hoje as empresas estão utilizando esses recursos para poder conhecer um pouco mais o comportamental de vocês. Então, por isso que hoje, além do curso, hoje existe uma assessoria, onde vocês, quem faz curso, por exemplo, né, na Repfarma, vocês passam por mim, eu tenho a oportunidade de conhecer cada um de vocês, até para ajudar em relação, olha, procura um fono, você precisa melhorar um pouco essa dicção. Vamos de repente, fazer um curso de teatro, alguma coisa para te trazer um pouco mais de desenvoltura, um curso de oratória. Então, hoje, quanto mais conhecimento você tiver, né, como eu falo, quanto mais uma mente aberta você tiver, um pensamento macro, ou seja, buscando entender sobre inteligência emocional, sobre programação neurolinguística, quanto mais elementos você realmente trouxer, mais você vai ser assertivo lá no momento da entrevista, mais você vai se comportar de um jeito que você vai impactar muito rapidamente e muito positivamente ali o recrutador que estiver na sua frente. Então, um bom currículo, um currículo que chame a atenção, que seja um currículo objetivo, porém muito bem desenhado, como eu falo, muito bem organizado, um comportamento que eles enxerguem em vocês uma pessoa de comunicação, uma pessoa de relacionamento, um comportamento que demonstre que você está ali informando, que você está lá contando a sua história sem milindre, por mais nervoso que às vezes você esteja, mas você precisa se esforçar sim para demonstrar que você está ali pronto e desejoso, com brilho nos olhos de conquistar ali aquela vaga. Então, tudo isso que eu falei, pessoal, de uma forma até, perdão aí, né, se foi um pouco rápido, que seus 5 minutos é muito pouco tempo, mas é para mostrar para vocês que as coisas mudaram. Há alguns anos atrás, nós fazíamos 5, 6, 7 perguntas. Hoje, não. Hoje, uma pessoa que, por exemplo, se interessa pela vaga de representante, como eu falo, né, vai passar pela mão de vários recrutadores. E esses recrutadores têm que gostar de você. Eles têm que se agradar do que eles vão ver. E o conhecimento vai trazer a serenidade, o conhecimento vai trazer a segurança para que vocês possam realmente chegar no processo e realmente, de fato, ter reais chances de conquistar aí a vaga. Tá certo? Acabei. Obrigado. Valeu, Patrícia. Obrigado. Deixa eu voltar para a Débora, ver se a conexão dela melhorou para poder concluir a exposição, Débora. Conseguem me ouvir e me ver? Vai. Sim. Sim, então vamos lá. Já fiz aqui, eu roteei. Para concluir o que eu tinha conversado, comecei a falar com vocês, então, toda essa atuação na visita médica, ela era presencial, fosse no consultório, fosse o treinamento do representante, fosse os congressos, e isso mudou com a chegada da pandemia e obrigou as pessoas, obrigou as empresas a adotarem adaptabilidade, empatia e agilidade, toda esta mobilidade no mundo digital. De repente, todo mundo teve que se adaptar a isso. Então, o representante passou a fazer mais visitas virtuais com o médico
um material diferenciado, não é aquela ajuda visual enorme, é um material que tem um tema único, um tema relevante, que chama a atenção desse médico. Esse contato se dá de forma agendada. O médico, já hoje, alguns médicos não aceitam a visita do propagandista dentro das suas salas, dentro dos seus consultórios, com a pasta, porque eles acham que a pasta é um vetor do vírus. Então, este comportamento também vem mudando. Exige o quê? O uso de uma bolsa mais leve para o propagandista e que ele entre com o que ele precisa apresentar nas mãos. Todo este comportamento mudou dentro da indústria. E contato com o médico, a visita virtual, acreditem, se dá muito através do celular, uma tela de 9 polegadas que exige da indústria adaptar toda a sua comunicação para este tamanho de tela, permitindo que o médico receba a informação e entenda qual é a mensagem que o propagandista tem que aplicar. Então, mobile learning, visita virtual, congressos médicos virtuais, tudo isso passou a fazer parte da rotina desse propagandista. Ele deixou de fazer visitas presenciais? Não. Alguns médicos aceitam a visita presencial, porém, outros adoraram a visita virtual. E isso, para eles, também é uma segurança, porque eles não são obrigados a receber o vai e vem de propagandistas dentro dos seus consultórios. Então, essa mudança trouxe uma mudança de comportamento muito grande, a mudança dentro das rotinas da indústria, o fluxo de comunicação, o fluxo de aprovação, a logística, tudo. E isso teve que acontecer de uma forma muito rápida. Essa é a grande opção que todos nós temos hoje e a indústria não fica de fora. A nossa opção é nos adaptar ao que está acontecendo. É a gente estar atento ao que está acontecendo. E a indústria está. E esse comportamento se reflete hoje na visita híbrida, em restrições de segurança dentro do consultório, dentro do hospital não é diferente. O hospital já fazia uma série de restrições, não é isso, Tatiele? Em termos de como isso poderia acontecer, e isso mudou. Hoje você pode estar na rua, o médico liga para você e você faz a visita virtual de onde você estiver. Você está preparado, porque você vai ter 3 minutos, 4, 5 minutos, esse é o desafio, o André escolheu bem o tempo, para a sua mensagem de forma assertiva para o médico. A Alice está aqui também na sala, certamente ela já tem passado por alguma experiência, Roberto, depois no chat, se vocês quiserem compartilhar, mas o tempo virou um recurso muito, muito valioso para o médico, para todo mundo, para a gente, olhar também a própria forma de visitar o médico. A indústria que chegou de sola no médico, querendo receita, querendo prescrição, querendo atenção, mostrar o material, sem se preocupar com a pessoa do médico que estava ali por trás, o médico dispensou esse propagandista. O médico tem família, o médico é um ser humano, o médico é uma pessoa. Então, a indústria entendeu esse lado humano e se envolveu com o médico e perguntou por ele, procurou cuidar da saúde e perguntar por ele. Esse propagandista hoje tem a propaganda dele garantida. Agora, aquele que chegou de sola, o médico já não quis mais receber. Muitos laboratórios fizeram isso no início da pandemia. Isso foi muito mal percebido pela classe médica, né, que não queria nem atender o telefone. Teve gente invadindo o Instagram de médico para poder falar com o médico, porque queria as visitas do dia. Isso é um desastre. O que mudou? Mudou o comportamento. Por favor. Oi? Por favor? Conclui. Não, conclui. Não, mudou o comportamento, o nível de adaptação e a agilidade, elas fazem parte da rotina diariamente do representante e passamos de um mundo excessivamente presencial para um mundo de forma crescente virtual. Isso é o que está acontecendo hoje na indústria. Maravilha. Então, obrigado aí aos palestrantes. Conseguimos concluir bem no prazo a nossa primeira rodada de exposição. E agora vamos partir para o debate. E a primeira pergunta do José Augusto, ele diz que tem 54 anos e gostaria de saber se a idade é relevante para ingressar na indústria. Essa posso responder, José, porque idade é relevante em qualquer setor, né? No setor farmacêutico também. O que eu vi no ano passado foi uma tendência de se buscar profissionais mais maduros, como neófitos,
Neófitos é aquele representante que não tem experiência no setor e começa a trabalhar no laboratório, na representação médica, contratando vários alunos nossos na faixa entre 40 e 50 anos, inclusive sob uma contratação de 50 anos, uma pessoa de Teresópolis, para começar a trabalhar na profissão. E aí resta saber se isso vai ser uma tendência ou se foi só uma questão pontual. Aí tem uma outra pergunta aqui para a Patrícia. Oi? André, fala, Mauro. Deixa eu participar dessa aí, porque é o seguinte, eu participei, tem uma semana passada, de uma espécie de um fórum com alguns presidentes de indústria, e essa pergunta o tempo todo ela está em voga. E aí foi bem interessante, porque ele disse o seguinte: a idade agora não vai ser um empecilho. Por quê? Porque você pode montar uma equipe híbrida, onde você tem gente de rua, campo e gente de home office. Então, quando você começa a desenvolver o home office, essa pessoa de idade, na realidade, o que ele precisa é de habilidades no home office, né? Dentro desse ambiente virtual. Se ele tiver essa habilidade, ele quebra um pouco a barreira da idade. Então, alguns presidentes estavam dizendo que é o seguinte: nesse ponto, o home office veio ajudar muito a questão de quebrar esse tabu de idade. Por quê? Porque você em casa pode ter uma afinidade e uma participação muito maior, pegando grupos distintos, né? E esse grupo mais maduro pode fazer um trabalho muito bom, muito importante no home office. Então, essa discussão está quase, eu diria que está quase sendo quebrada e terminada, né? Com a entrada do home office no circuito. Valeu, Mauro. Obrigado aí, realmente muito bem colocado, né? Porque a questão da disposição do rap ir para a rua, pegar sol, chuva, carro e ficar lá na sala de espera e tal, isso aí dentro de casa o cara administra com muito mais conforto e tranquilidade, né? Então, muito bem colocada essa observação, como é que as coisas mudam, né? Aí tem uma pergunta da Lívia, pergunta para a Paty: a análise comportamental não seria viável ser aplicada em uma outra etapa do processo? Lívia, eu não entendi bem a pergunta. Se você puder entrar no áudio e esclarecendo, acho que fica mais fácil para a Patrícia responder. Oi, André, mas eu entendi aqui. Oi, gente. Boa noite, queridos. Oi, tudo bem? Noite, querida. Tudo bom, meu amor? Tudo. Paty, de repente eu não fui muito clara na minha pergunta, mas é porque, assim, a análise comportamental, que eu acho que pode ser uma dúvida minha, mas dos demais colegas também, assim, uma análise comportamental antes de você ter um primeiro contato com o candidato é como se você estivesse mascarando alguma coisa para tentar entrar no meio, né, farmacêutico. Pelo menos é o entendimento que eu tenho. Acho que essa análise ela poderia ser feita depois de um conhecimento prévio, né, junto ao candidato. Acho que agora eu me fiz entender melhor, sim, né? Sim. Não, mas eu até tinha entendido já, Lívia, antes. Então, olha só, deixa eu responder só para poder, de uma forma com que outras pessoas aqui que talvez ainda não tinham lido, não tinham visto algo aí sobre análise comportamental. Cada vez mais as empresas estão utilizando softwares, né, estão utilizando programas, e esses programas geralmente têm servido aí como um diferencial no recrutamento de candidatos. Isso não só de representantes, mas de várias outras funções. E aí, André, lembra que a gente bateu esse papo em 2018, mais ou menos, né, quando começou, digamos assim, mais um boom, né, Débora? Que, se puder também aí, né, se quiser acrescentar, começou um boom, digamos, de empresas que estavam utilizando esses testes online. Você vai lá, você faz o teu cadastro e automaticamente vem lá um teste, né? Tem um teste de personalidade. E aí são várias perguntas com N respostas. E aí, algumas empresas estavam utilizando esse teste como fator determinante e eliminatório do candidato, ou seja, o candidato nem tinha chegado a bater um papo com o gerente, ou com o gestor, enfim, e já era eliminado. E aí começou a ter uma polêmica, inclusive muitos gerentes, né, não concordavam muito com isso, no sentido assim, poxa, mas às vezes a pessoa pode ter colocado ali uma resposta e talvez tenha, enfim, não foi muito assertivo,
mas ele vai ser um bom representante, ele tem um perfil comercial, ele tem um perfil aí, ele é um bom comunicador, ele é persuasivo. Então, se tornou, assim, um assunto um pouco polêmico, entendeu, Lívia? Algumas empresas ainda estão utilizando esses testes como fator de eliminação, outras já deixaram de fazer, certo? Outras empresas já deixaram de utilizar esse teste como fator eliminatório. Utilizam, sim, para poder conhecer um pouco mais aí o candidato, algumas reações, né? Tem a questão do compliance, né? Enfim, que é aí a cultura, enfim, conjunto de regras da empresa, eles precisam perceber se aquele candidato está em conformidade com o que a empresa pensa, com o que a empresa ela pratica. Então, essas perguntas servem para isso. Então, foi polêmico, muitas empresas não estão utilizando, mas ainda vai ser tendência ainda durante um tempo. Espero ter conseguido responder a pergunta. Tá, obrigada, Paty. Obrigada mesmo. Nada, querida. Valeu. Tem outra pergunta aqui da Rafaela. Sou ex-bancária, isso poderia ajudar ou prejudicar na minha colocação no mercado farmacêutico? Essa eu posso responder, porque desde que eu entrei no setor, na época não tinha cartão bancário, o Mauro se lembra dessa época, que a gente consultava, a gente chegava na agência e queria saber o saldo, e o cara pegava uma listagem desse tamanho e olhava lá. O bancário sempre foi muito interessante para a indústria farmacêutica, por causa de algumas características da profissão. O bancário é uma pessoa que tem responsabilidade, porque mexe com dinheiro, ele sabe vender, ele sabe atender clientes, geralmente tem uma boa aparência, porque também senão roda na agência, e se ele desenvolve carreira é porque ele foi testado e aprovado dentro do banco. Então, Rafaela, fica tranquila que o seu perfil é excelente para entrar nesse setor. Se tiver mais alguma... André, Oi? Eu contratei uma gerente de banco que tinha 15 anos de banco, e o banco era dentro da empresa. E a gente sempre conversava, ia lá e tal. Aí um dia eu falei para ela, pô, você tem todas as características para ser representante. Ela relutou um bocado, mas afinal, depois de 15 anos de banco, né, ela aceitou. Olha, espetacular, nota 1000 para ela. Foi excelente, foi excelente. O André, tem outra questão também, que, por exemplo, o bancário, ele acaba tendo que se adaptar, ele acaba tendo que saber lidar com diversos perfis de clientes, né? Aqueles clientes que eles precisam falar muito, aqueles clientes que talvez com pouco papo eles já conseguem convencer o cliente a comprar algo deles, enfim, classes sociais diferentes. Então, acaba que isso também ajuda, porque existem médicos de perfis diferentes, médicos são mais tranquilos, médicos que gostam mais de detalhes, né? Eles vão se apegar àquele detalhezinho que o rep vai contar. Então, essa questão de adaptabilidade, né? Se adaptar a perfis de clientes, isso é muito bom, e o bancário tem muito isso, então ele vai levar isso para o trabalho como representante. Ele trabalha também num setor de bastante pressão, né? O bancário tem muita meta, muito atingimento, tudo isso, então isso também ajuda a moldar o perfil. Bom, a gente não tem mais perguntas, estamos chegando também dentro do nosso limite de tempo estimado, né? Eu pensei em 1 hora para a gente conversar aqui. Então, se não tiver mais perguntas, eu vou pedir para os convidados tecerem considerações finais em 1 minuto, cada um, 1 minuto e 30, para não ficar também tão rigoroso no horário, né, Mauro? Para que vocês possam, então, comentar como é que vocês veem agora o ano de 2021 começando. O que deve acontecer com o setor dentro do campo de atuação que vocês, dentro do tema apresentado para vocês? Então, Mauro, em 1 minuto e 30, o que vem de inovação por aí? Bom, a primeira inovação vai ser o novo perfil do representante, né? Ele vai ter que ser muito mais assertivo, ele vai ter que estudar muito mais, ele vai ter que conhecer muito mais, ele vai ter que aprofundar muito mais todos os temas relativos à indústria farmacêutica para poder evoluir ou se manter, porque não é só ganhar uma promoção. Hoje, a maior dificuldade é se manter como rep no processo, porque a rotatividade tem sido muito grande. A outra, trabalhar bastante na parte de digital, conhecer as ferramentas, saber como fazer uma reunião digital, saber como se desenvolver no digital,
isso que você fez está perfeito, André. Você tem 3 minutos no máximo, mesmo no digital, para chegar até o médico e conversar. Então, é importante você ter objetividade, assertividade, você saber realmente o que você precisa falar, o que é prioritário no teu argumento, né? O que a indústria que você trabalha precisa e quer, e também olhar para o médico e ver o médico de igual para igual, para poder ter uma relação mais amistosa e mais direta também, buscando com que ele seja participativo e, afinal, o receituário, que é a coisa mais importante. No final, tanto faz, digital ou analógico, o que você precisa é conquistar receituário. Ou, se já conquistou, manter o receituário. Então, o ponto básico vai ser, você tem que para trabalhar tanto em online como offline. Esse é o ponto básico, e estudar. Estudar, nunca parar de estudar. Indústria farmacêutica. Valeu, obrigado. Camila, suas considerações sobre pesquisa clínica. Então, acho que o ano, com certeza, 2021, vai ser um ano bastante aquecido com relação às pesquisas. Muitos estudos estão em fases finais, fase 3, vai ter esses resultados. Vamos ver a efetividade dessas vacinas que estão sendo aplicadas agora, né, desde o final do ano passado, na população, de forma geral, uma população que não foi 100% estudada, né, crianças, pessoas com comorbidades, né, com outras doenças. Então, vai ter muito estudo, acho que a mídia vai continuar divulgando bastante coisa, e não só relacionado à pandemia, mas, é claro, né, também outros estudos para as outras doenças que necessitam de medicamentos e vacinas, né, e é isso, acho que vai ter o representante, como foi falado, ele tem um papel fundamental para transmitir o conhecimento, também científico, ao médico, como a Patrícia e a Débora mencionaram. O médico, muitas vezes, eles são atualizados pelo representante, então, saber de pesquisa clínica é muito importante, aqueles que trabalham, que vão trabalhar em indústrias que estão desenvolvendo medicamentos e estudos, né, para a Covid-19, com certeza eles terão contato muito forte com a pesquisa clínica e com os estudos e os artigos. E eu estou à disposição. Obrigada, André, obrigada a todos. E vamos, com certeza, nos falando, conversando. Estou à disposição para o que vocês precisarem. Obrigado, Camila. Muito bom. Tatiele, área hospitalar, que reserva para a gente 2021? Então, vamos lá. Como a Patrícia é de RH e falou, né, dessas novas skills, para o consultor hospitalar não é diferente, muda um pouco os skills, ele precisa ser multicanal e não mais só monocanal, né, que é só a visita no consultório. Os hospitais, em função de toda essa pandemia, não estão recebendo visitação, então, para linha hospitalar, consultor de linha hospitalar, ele precisa ter muita habilidade digital para continuar o trabalho e engajar esses médicos, e ele precisa conhecimento profundo, porque senão ele não consegue engajar. Como a Camila falou, as moléculas estão sendo lançadas, não deixaram de ser lançadas, as doenças crônicas, as pessoas estão buscando mais tratamento, e, com certeza, esses médicos estão mais ávidos para saber o que tem de novo no mercado. Então, para o consultor hospitalar, o conhecimento é fundamental para que ele possa engajar esse médico de forma remota. E para nós, da área de treinamento, de treinamento de linha hospitalar, é um desafio de realmente fazer com que esse consultor engaje esse médico de forma remota, trazendo dados científicos, trazendo pesquisas e engajando esse médico para que ele possa, sim, tratar seus pacientes de doença crônica, né? Já que ele não vai até a farmácia pegar a medicação, mas ele precisa ir até o hospital ou uma secretaria de saúde, e é esse médico que vai encorajar esse paciente a sair de casa e fazer o tratamento sem ter medo de ir lá e tratar sua doença. Maravilha, obrigado, Tatiele. Débora, visitação médica, treinamento, complementando também a visão da Tatiele, que você acha? Sim, Tatiele já abordou bastante aqui, eu concordo com tudo que ela falou, e
e com base no que a Camila também falou, vai acontecer o quê? Uma expansão de novos negócios, novas formas de se trabalhar, novas linhas, novos perfis de produto, e isso vai exigir cada vez mais que esse propagandista esteja preparado para falar de um produto biológico, para falar de uma outra linha de produto que a empresa vai lançar, e você tem que estar pronto a saber o quê? Se comunicar. Isso que a Tatiele falou é muito importante, a comunicação remota. Você, quando está diante do médico, você consegue passar a sua mensagem para ele, e remotamente? Como você garante a atenção dele? A modulação da voz, a sua forma de olhar, o discurso direto. Você precisa treinar isso. Se você tentar enrolar o médico, ele diz para você que o seu tempo acabou e desconecta de você. Então, você tem que estar preparado para falar no tempo certo, né? E o digital veio para ficar, as pessoas precisam se adaptar e querer conhecer cada vez mais quais são as melhores ferramentas e como essas ferramentas funcionam, como elas se atualizam, porque você vai viver em constante atualização. Então, esteja atento a isso, e isso vai garantir o quê? O relacionamento que você precisa ter com o médico, de confiança desse profissional que traz conhecimento atualizado, que atende às necessidades dele, aos interesses dele, dos pacientes dele, porque você, quando visita o médico, você leva um benefício que vai ser transmitido para esse paciente se fideliza a esse médico, é isso que ele quer, né? Ele não quer perder o paciente do consultório dele, então você tem que estar em constante atualização digital, conhecimento, comunicação. É isso que vai acontecer. Obrigado, Débora. E, Patrícia, finalizando as considerações sobre RH e o movimento de contratação, empregos, o que vai acontecer? Bem, André, eu até aproveitei e deixei aqui meu Instagram para vocês aí, tá bom, pessoal? Quem quiser depois adicionar, tem matérias, tem lives falando sobre recrutamento, dicas, enfim. Nós tivemos um ano aí turbulento, 2020, as contratações, elas estão... aos poucos, né, elas vão voltando. Hoje, por exemplo, eu já atendi 3 alunos que estão em processo seletivo. Então, 2021 vem vacina, enfim, vem essa mudança aí na economia, mas as vagas precisa ter força de venda, precisa ter representantes aí em campo para bater o papo aí com os médicos. Então, eu quero aqui deixar, né, um bizu, né, uma dica aí para vocês, é o seguinte: eu sempre falo, a gente precisa sair da caixinha. Hoje, uma pessoa que trabalha em uma atividade que exige tanto da comunicação, exige tanto de persuasão, que é você convencer com argumento, essa pessoa precisa realmente não parar de se qualificar. Então, eu costumo falar o seguinte: você precisa ser diferente em um meio onde existe tantos iguais. Então, vão chegar pessoas boas, você tem que chegar excelente. E você se aprimorar, entender sobre inteligência emocional, como já havia dito, programação neurolinguística, técnicas de oratória, para que você possa realmente, muito bem comentado pela Débora, você modular a sua voz, ou seja, você oscilar a sua voz de forma que você convença mais rapidamente, de forma que você consiga emocionar o outro, consiga vender a sua ideia, a sua argumentação. Então, tudo isso vai fazer com que você seja diferente. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, qualificação em cima de qualificação, em cima de qualificação. Aí sim você vai cada vez mais se destacar lá no processo seletivo. Então, é isso que eu deixo aqui para vocês. Bom, também deixei meu telefone no chat para que quem quiser comentar, sugerir, trazer novas abordagens também, porque eu estou muito feliz pela realização desse nosso primeiro encontro de professores Rap Pharma. Foi o nosso maior evento online, até porque foi o primeiro também, a gente não fez outro, a não ser as turmas, mas já plantamos a semente para próximos encontros, porque não faltam temas interessantes para abordar dentro desse contexto da área comercial da saúde, que é um campo vastíssimo e que nunca vai acabar. A Ford está saindo do Brasil depois de mais de 70 anos. E as indústrias farmacêuticas estão entrando aqui porque é um mercado ainda gigantesco para poder explorar. E, para vocês terem uma ideia, esse produto chamado vacina para coronavírus vai se tornar o maior produto do mundo, pelo menos nos próximos 5 anos, porque ele tem potencial para vacinar toda a humanidade de uma vez só, e foi um produto desenvolvido em apenas 6 meses. Para vocês verem como é que da questão da inovação,
a própria visitação médica, a questão da distribuição e da administração desse produto é um campo de emprego fantástico que só está começando. Então, por isso, professores, muito obrigado pela participação, obrigado à plateia também por estar aqui assistindo durante um pouco mais de 1 hora a esse debate, e fiquem atentos, porque numa próxima oportunidade estaremos convidando vocês novamente para um encontro como esse e a gente aprofundar a nossa visão sobre esse setor maravilhoso. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite. Obrigada, Obrigada. boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Boa noite. Obrigado, boa noite. Até amanhã na aula. Até. Boa noite, tchau. Obrigada, tchau.